Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje nós vamos conversar um pouquinho, sobre os aspectos práticos, os aspectos histológicos, do desenvolvimento do aparelho urogenital. Bom, para isso, para essa aula nós vamos usar como modelos embriões de galinha, em cortes sagitais, em cortes transversais, de várias idades de desenvolvimento para nós observarmos a diferenciação do sistema urinário e do sistema genital, E também nós vamos ter um corte sagital de um feto humano de 8 semanas para que a gente possa fazer a comparação das estruturas do sistema urogenital. Então vamos lá. Bom, o sistema urogenital, o sistema urogenital, ou melhor dizendo, o aparelho urogenital, ele é formado pelo sistema urinário e pelo sistema genital, que são responsáveis por excreção e reprodução. Ambos os sistemas, urinário e genital, eles são praticamente todos derivados, todos os órgãos desse sistema são praticamente todos derivados do mesodérmico, a não ser com algumas exceções, como por exemplo a bexiga urinária, que tem como revestimento interno o endoderme. Nós vamos ver que as estruturas do sistema urinário e do sistema genital basicamente são derivados do mesoderme. E basicamente, do mesoderme intermediário. Então a gente tem aqui, mostrando pra gente um embriãozinho. Fazendo um corte transversal nesse embrião, é isso que a gente vai ver. Esse embrião ele está sofrendo fechamento, Ele ainda está ligado aqui no intestino médio à estrutura do saco vitelino, que logo vai se fechar. Então é o que a gente vê aqui, ó. Mas a gente vê o fechamento do mesoderme somático, formando a cavidade interna celomática, e na parte posterior, aqui a cavidade celomática, e na parte posterior da cavidade celomática, a gente vê uma estrutura que é derivada do mesoderme intermediário, que nós vamos denominar de crista urogenital. Tá bom? Essa crista urogenital, na verdade, são células derivadas do mesoderme intermediário, que vão começar um processo de transformação mesenquimal para uma estrutura epitelial para formar o cordão nefrogênico e a crista genital. O cordão nefrogênico vai ser responsável pela formação dos três aparelhos, três sistemas urinários durante o desenvolvimento: o pronefro, o mesonefro e o metanefro. E a crista genital vai ser responsável pela formação das estruturas do sistema genital, as estruturas do sistema reprodutor. Ok? Quando a gente olha, aqui a gente tem uma foto de um embrião de galinha com 33 horas de incubação. Aqui a gente está vendo a formação do sistema nervoso, prosencéfalo, mesencéfalo e rombencéfalo, a estrutura do tubo endocárdico, que a gente já estudou. Aqui, a formação dos somitos. E se a gente fizer um corte transversal na região dos somitos aqui, a gente olhar lá embaixo, nesse corte transversal, a gente vai ver aqui o somito, aqui a medula espinhal, aqui a notocorda, Então aqui o tubo neural, nessa região o tubo neural vai formar a medula espinhal, e aqui os dois somitos. Do lado do somito, a gente vê o mesoderme intermediário e o mesoderme somático, lateral somático, e o mesoderme lateral esplâncnico. Entre eles, o celoma, intraembrionário. Então, a gente vê aqui, os dois somitos, que é o que a gente vê aqui em cima, o par de somitos. E a gente vê aqui o mesoderme intermediário desse lado e desse lado. Esse mesoderme intermediário, ele vai ser responsável por se diferenciar naquela estrutura da crista genital e também no cordão nefrogênico. Então aqui está escrito mesoderme intermediário, e aí está entre parênteses cordão nefrogênico, porque a maior parte desse mesoderme vai formar aquele cordão que vai lá da região cervical até a região lombar do embrião, que vai formar pronefro, mesonefro e metanefro, ok?
Então, essa é a primeira estrutura que nós temos que identificar num embrião de 33 horas. O mesodermo intermediário, tá? Que vai ser a origem tanto do sistema nefrogênico como do sistema genital, que aqui nesse momento a gente não consegue ver a diferenciação do que vai formar a parte nefrogênica da parte que vai formar as estruturas da crista genital. Mas a gente vai ver isso mais para frente. Tá? Nós vamos ver, então, durante o desenvolvimento dessa estrutura do cordão nefrogênico, que ele vai formar o pronefro, que desaparece logo. Depois ele vai formar o mesonefro. O mesonefro é formado pelas estruturas dos túbulos mesonéfricos. Aqui, ó, um nefrótomo, outro nefrótomo, outro nefrótomo. O nefrótomo é a estrutura filtrante desse rim, né? Então, a gente tem aqui a região da cápsula e a região do túbulo. O túbulo leva ao ducto, que vai até a região da cloaca, que vai formar a bexiga mais para frente. Então, a gente vai ter o túbulo que conflui para levar até o ducto. Então, perceba, o túbulo ele é mais medial em relação ao corpo do embrião e o ducto é mais lateral. Quando a gente faz um corte transversal nesse embrião, a gente vai ver nessa região aqui, ó, perceba que aqui na frente eu tenho o intestino primitivo, então ele mostra aqui o intestino primitivo, e ele vai mostrar pra gente, na região mais lateral, o ducto, e na região mais medial, o túbulo se desenvolvendo para formar a estrutura do nefrótomo, tá? Nefrótomo é um nefro, entre aspas, do rim mesonéfrico e do rim pronéfrico. Só que no rim pronéfrico ele não chega a fazer filtração. Ele forma uma estrutura nefrotomial, mas ele não faz filtração. Só no mesonefro ele vai ter a função de filtração por algumas semanas. Tá? E aí, então, a gente vai ver sempre o túbulo mesonéfrico que desemboca no ducto. Então, todos os túbulos, se eu for fazendo cortes nessa direção, ó, eu vou vendo vários túbulos desembocando no ducto. O ducto é único, ele vai daqui até aqui embaixo. Os túbulos, cada nefrótomo tem um túbulo, tá? Mas todos desembocam no mesmo ducto. Então, se eu fizer um corte num embrião de 72 horas de incubação, perceba que esse embrião já é um pouco diferente. Ele tem um sistema nervoso onde a gente já tem as 5 vesículas encefálicas, aqui a região do olho, a região auditiva aqui atrás, a coluna vertebral, o esboço dos membros inferiores e dos membros superiores, que a gente já viu em outros momentos. Então, se eu fizer um corte nesse embrião, aqui nessa região, lembrando que o pronefro começa na região cervical e o mesonefro ele vai da região cervical, da região cérvico-torácica até a região lombar, né? Então, se eu fizer um corte nesse embrião, nessa fase de desenvolvimento, lembrando que este embrião aqui tinha 33 horas de incubação. É o mesmo embrião, é de galinha. O mesmo embrião, eu digo, é a mesma espécie. Né? Se eu pegar um outro embrião que ficou 72 horas incubados e fizer uma montagem total, é isso que eu vou ver. E se eu fizer um corte transversal nele, eu vou olhar nessa região, então eu vou localizar aqui ó, a região da medula espinhal, a antiga notocorda. A gente já estudou isso daqui, né, que é a região do dermátomo, miótomo e esclerótomo. A gente já estudou isso daqui, que é o membro, né, o esboço do membro, aqui é a crista ectodérmica, só para a gente lembrar. E se a gente olhar aqui, ó, nessa região, né, lembrando que esse embrião ainda não fechou a parede, porque aqui embaixo ele ainda não está fechado, então aqui é como se fosse o celoma que vai se formar depois, né? Esse embrião, vocês vão ver essa estrutura. Essa estrutura é o túbulo mesonéfrico, que confluem para o ducto mesonéfrico. A mesma coisa desse lado, só que aqui eu não estou vendo a luz do túbulo, mas eu estou vendo as células que formam o túbulo. Então eu tenho o túbulo desse lado e o ducto aqui. Sempre o ducto é mais lateral e o túbulo é mais medial, tá? Bom, além disso, nessa fase de 72 horas de incubação, eu já começo a ver uma diferenciação do cordão nefrogênico, no caso aqui do mesonefro, né? E da parte genital, a crista genital.
A crista genital, sempre, se a gente fizer um corte transversal aqui, a gente vai ver que o ducto mesonéfrico está aqui, o túbulo está aqui, e a crista genital está perto aqui da região do mesentério dorsal, que é onde vai formar o intestino primitivo aqui embaixo, que ainda não fechou, tá? Mas é ele que vai prender. Então, quando a gente olha para essa estrutura aqui, a gente vai ver que a crista genital ela é mais medial e a região do mesonéfro, quando eu chamo de mesonéfro, eu estou chamando o túbulo e o ducto juntos, isso tudo é mesonéfro, ela é mais lateral. Quando a gente olhava só para o mesonéfro, eu falava para vocês que o ducto mesonéfrico era mais lateral em relação ao túbulo, que é mais medial. Quando eu falo em termos de mesonéfro, eu falo que a crista genital é mais medial em relação ao mesonéfro como um todo. E é o que eu vejo aqui nesse corte transversal em 3 dimensões. Eu vejo o mesonéfro mais na região lateral e a crista genital na região medial. Lembrando que a crista ela não vai acompanhar toda a extensão do mesonéfro. Ela vai ficar mais ou menos na região abdominal, que é onde vai se formar ou o testículo ou o ovário. Tá? Então, porque essa estrutura da crista genital vai formar as gônadas que a gente vai ver na próxima aula. Tá bom? Então, quando eu olho para esse corte, que a gente já identificou nele, aqui ó, o ducto mesonéfrico, o túbulo mesonéfrico, e aqui também o túbulo mesonéfrico e o ducto mesonéfrico. Ah, professor, mas eu não estou vendo a luz certinha, não tem problema. Esse amontoado de células epiteliais aqui, formando essa estrutura tubular, é o túbulo mesonéfrico. Aqui também. E aqui é o ducto. Não confunda essa cavidade aqui, que tem aqui e tem aqui, com essa cavidade aqui. Tá? Perceba que aqui a gente tem um epitélio revestindo, um epitélio mais cúbico revestindo. E aqui a gente está vendo uma estrutura maior. Isso é um vaso, tá? Isso daqui é a veia cardinal, tá bom? São as veias cardinais posteriores. Então isso a gente não precisa saber agora. E aqui é a aorta abdominal. Mas aqui, ó, então a gente tem o túbulo mesonéfrico e aqui o ducto mesonéfrico. Aqui o túbulo mesonéfrico e o ducto mesonéfrico. Este é o mesonéfro. Em relação ao mesonéfro, eu tenho essa estrutura aqui, ó, que está formando um epitélio mais grosso. Aqui e aqui, ó. Essas regiões aqui são as regiões de crista genital, que a gente vê aqui e que a gente vê aqui. Esse epitélio mais espesso, que vai se diferenciar depois na região cortical e medular da crista, é a região da crista genital, tá bom? Aqui um pouco menos, a gente vê o epitélio mais espesso, mas a gente não vê a dobrinha. Aqui a gente vê uma dobrinha que mostra um pouco mais desenvolvido a crista genital. Então, o mesonéfro mais lateral, a crista genital mais medial. Assim como a gente vê aqui, medial, lateral, tá? Em relação, um em relação ao outro. Medial e lateral em relação ao eixo sagital mediano, tá bom? Bom, aqui a gente está vendo um embrião de galinha. O último que a gente viu foi de 72 horas, que são 3 dias. Esse embrião tem 6 dias, tá? Quando a gente faz um corte sagital num embrião desse de 6 dias, na verdade esse corte ele é mais parasagital, um pouco mais para a lateral do embrião. A gente vai ver aqui ó, as regiões de coluna vertebral se formando, as estruturas das vértebras em desenvolvimento. Aqui, o corpo da vértebra. E aqui a gente vê logo na frente esse emaranhado de túbulos. Toda essa estrutura aqui, ó. Tá? Essa estrutura aqui é o mesonéfro. E quando eu chamo de mesonéfro, eu estou colocando todo mundo junto. Túbulo e ducto. Eu estou chamando de rim mesonéfrico ou mesonéfro. Tá? Se eu pegar esse mesmo embrião de 6 dias e fizer um corte transversal, eu vou ver o mesonéfro aqui, ó. Olha aqui o mesonéfro. Olha aqui o mesonéfro. Eu vou ver, olha o mesonéfro aqui, aqui ó, a gente viu esse corte quando a gente viu lá a formação da coluna vertebral para formar
a estrutura do arco vertebral, tá? E aqui está a medula espinhal. Mas se a gente vir um pouco mais para frente, a gente vai ver então o mesonéfro, a região dos ductos e túbulos, sem a gente diferenciar o que é ducto e túbulo aqui, porque fica difícil a gente perceber isso, tá? Se a gente olhar medial em relação ao mesonéfro, a gente vai ver essas duas estruturas aqui, essa e essa. Essas estruturas são aquelas antigas cristas genitais, que já estão se desenvolvendo em gônada, só que ainda a gente não sabe se vai ser testículo ou ovário. Tá? Então a gente chama essas estruturas de gônadas indiferenciadas, porque a gente ainda não sabe se vai ser masculino ou feminino, porque a gente não tem o cariótipo desse indivíduo. Então a gente não tem como a gente saber, e nessa fase as duas gônadas são exatamente iguais. Bom, além disso, né, e eu vou puxar um pouquinho um pouquinho para baixo aqui, além dessa estrutura do mesonéfro, tá, e essa estrutura das gônadas indiferenciadas, a gente vai ver aqui no cantinho, ó, um ducto bem fininho. E se a gente for aqui desse lado, a gente vai ver o mesmo ducto aqui desse lado. Eu estou dizendo para vocês que esse embrião aqui, ele ainda está numa fase indiferenciada. Ele não diferenciou nem a gônada e nem as estruturas genitais. Então, a gente vai conseguir ver tanto os túbulos genitais masculinos como os femininos, porque num determinado momento eu tenho ambos, até o sexo não se diferenciar. A gente vai ver isso na aula que vem. Esse túbulo aqui, ó, a gente chama, esse ducto aqui, ó, que está aqui, a gente chama ele de ducto paramesonéfrico ou ducto de Miller. E o ducto mesonéfrico, que está aqui dentro do mesonéfro, que nesse momento a gente não consegue saber exatamente qual é, pode ser esse, não dá para a gente saber porque está tudo próximo, né? A gente chama ele de ducto mesonéfrico ou ducto de Wolff. O paramesonéfrico a gente chama de ducto paramesonéfrico ou ducto de Miller. O ducto paramesonéfrico ele vai ser responsável pela formação dos órgãos genitais femininos. Ele vai formar as tubas uterinas, ele vai formar o útero e a parte superior da vagina na menina, tá? No menino, eles vão desaparecer. E a gente vai ver isso na aula que vem. Já as estruturas do ducto e dos túbulos mesonéfricos, né, que nesse momento estão formando o rim mesonéfrico, depois que passar essa fase e o rim metanéfrico se diferenciar, que é o rim definitivo, o mesonéfro vai degenerar, ele vai involuir, ele vai começar a diminuir de tamanho. Mas no sexo masculino, o ducto mesonéfrico e alguns túbulos mesonéfricos permanecem para formar estruturas genitais masculinas. Na fêmea, ele desaparece. Então, resumindo, na fêmea, na mulher, o ducto de Miller permanece. E no homem, ele desaparece depois. No homem ele desaparece e na mulher ele permanece. O ducto mesonéfrico e os túbulos mesonéfricos desaparecem totalmente na mulher, mas no homem, parte deles é aproveitado para formar túbulos que fazem parte da região extratesticular. Ducto deferente, os ductos eferentes, a gente vai ver a vesícula seminal. Então, essas estruturas são formadas a partir do mesonéfro, tá? Que na mulher desaparece e no homem continua. E no caso do ducto de Miller, ele fica na mulher e no homem ele desaparece. Ok? Bom, e se a gente partir lá para o feto humano, né, com 8 semanas? Com 8 semanas, gente, eu já tenho todo o meu rim metanéfrico em diferenciação. O meu rim mesonéfrico, nesse momento, ele já evoluiu, né? E eu vou ver, se eu pegar aquele corte sagital do embriãozinho, que eu mostrei para vocês na aula de cardiovascular, na aula de respiratório, vocês vão ver que a gente tem algumas estruturas aqui que a gente já reconhece dentro do abdômen desse feto. Na verdade é um feto, porque ele já tem de 8 a 9 semanas. O fígado a gente vê aqui, as câmaras do coração, o pulmão em desenvolvimento, aqui o intestino.
E aqui a gente vê a suprarrenal e o rim metanéfrico, que é o rim definitivo. Se a gente aumentar esse rim metanéfrico ou metanéfro, é isso que a gente vai ver. A gente vai ver o córtex do rim em desenvolvimento e a região medular, que vai confluir aqui para a pelve renal, os cálices maiores, eles estão se formando aqui para formar o rim definitivo. E olha aqui, ó, a suprarrenal, olha como ela é grande. Na verdade, a suprarrenal ela é bem menor que o rim, depois que a gente nasce, né, depois que a criança nasce e no adulto. Mas nessa fase, a suprarrenal é maior do que o rim, porque o rim ainda vai se desenvolver. Conforme os néfros vão se desenvolvendo, o rim vai ficando maior, né? E a gente tem até formação de estruturas de néfron depois do nascimento. Então a gente tem o rim que vai crescendo em tamanho e logo mais ele vai ficar maior do que a suprarrenal. Então neste momento o que eu tenho aqui é um metanéfro, né, próximo à região da suprarrenal e atrás do intestino que a gente vê aqui, ó. Ok? Cobrindo o intestino, o fígado, que nessa fase é muito grande, né? A gente vai estudar em digestório a formação dessa estrutura, né? E aqui o coração e o pulmão. O que importa para a gente nessa aula é localizar, é saber identificar o metanéfro, né? E a suprarrenal que está aqui do lado dele. Ok? Bom, pessoal. Epa! Oi. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para passar para vocês, né? Da parte prática de cortes histológicos do sistema urogenital. Espero que vocês tenham entendido. Eu fico à disposição de vocês. Um grande abraço e até a próxima.